Olá, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. Sou a professora Andresa Xavier, professora do componente de Geografia. Vamos verificar o número da nossa aula? Então, temos aí a nossa aula de número 20, com o objeto de conhecimento, características da população brasileira. E quais essas características nós vamos verificar? Então, temos aí no detalhamento movimentos migratórios, que são os movimentos internos e movimentos externos que aconteceram no nosso país. Então, esse é o detalhamento da nossa aula e vamos aí a mais uma aula de geografia. Muito bem, vamos iniciar a nossa aula falando sobre esses movimentos migratórios, né? Vendo esses conceitos. Vocês lembram aí o que são esses movimentos migratórios? Por que eles ocorrem, né? Quais são os fatores que vão fazer com que as pessoas acabem migrando de um lugar para outro? Então, nós temos aí, inicialmente, esses dois conceitos, né? De movimentos migratórios internos e também os movimentos externos, né? Migração, gente, é o deslocamento aí do indivíduo, né? Ou seja, a pessoa, ela vai se deslocar de um lugar para o outro, tá bom? Então, deslocamento de indivíduos de uma região para outra ou de um país para outro país, tá bom? E é nisso que nós vamos observar, né? Se esse movimento, ele vai ser um movimento interno ou se ele vai ser aqui um movimento externo. E aí já dá para ter uma ideia, né, de como nós vamos classificar isso. Então, aqui, por exemplo, de uma região para outra região, se esse movimento ele está acontecendo dentro do território brasileiro, né, ou de um outro país, ali apenas de um estado para o outro, de uma cidade para outra, esse movimento ele é considerado um movimento migratório interno, pois está acontecendo ali na parte interna, dentro do país. Se ele ocorre aqui de um país para o outro, vocês concordam comigo que a gente pode chamar isso de movimento migratório externo, tá bom? Então, quando esses deslocamentos eles ocorrem no interior de um país, eles vão receber aqui receber o nome, né, de migrações internas ou até mesmo de migrações nacionais, tá bom? Então, quando ele ocorre no interior de um país, certo? Quando ele ocorre entre países, ou seja, eu saio aqui do Brasil e vou para o Canadá. Esse movimento migratório, ele vai ser interno ou externo? Se eu estou indo para um outro país, saindo do Brasil, indo para o Canadá, então eu vou chamar aqui de migração externa. Ou também posso chamar de migração internacional. Certo? Compreenderam aí esse conceito? Movimentos migratórios vai ser o deslocamento de um indivíduo de um lugar para o outro. Se esse movimento ele ocorre dentro de um único país, eu vou chamar de movimento migratório interno. Se eu estou fazendo esse deslocamento, se eu estou me movimentando, me mudando de um país para outro país, eu vou chamar de movimento migratório externo ou internacional, tá bom? E aí nós temos os conceitos de imigração e emigração, né? Para vocês também relembrarem e também não confundir mais, né? Que a gente tem aí diferença. Vocês já ouviram falar as pessoas imigraram ou os imigrantes que estão aqui no nosso país? Então a gente tem conceitos diferentes, olha. Aqui o de emigração, com a inicial aí, tá bom? Diferente, com o ezinho. Quando há saída de pessoas de seu país de origem, tá bom? Então, a gente vai já verificar aqui essas duas diferenças quanto à imigração. Então, se eu estou saindo, lembra que eu falei? Um movimento migratório internacional? Eu vou ali para o Canadá, né? Vamos continuar com esse exemplo do Canadá para a gente não confundir. Então, quando eu estou saindo do Brasil, o que eu estou fazendo? Eu estou emigrando ou imigrando, com o i aí de igreja. Se eu estou fazendo aí esse movimento de saída do meu país de origem, eu estou emigrando, tá bom? E aí, quando eu cheguei lá no Canadá, eu vou ser chamada de
imigrante, com I de igreja, tá bom? Imigração, aí o conceito para vocês, é quando há a entrada em um país diferente. Então, vocês não vão mais confundir aí essas duas palavrinhas, que inclusive elas são muito parecidas, né? Então, a emigração é o movimento de saída de uma pessoa do seu país de origem. Então, se eu estou saindo, a professora Andresa, ela está emigrando para o Canadá. A partir do momento que eu chego lá no Canadá, eu estou entrando em outro país, ou seja, eu estou imigrando, eu vou ser chamada de imigrante, certo? Então, a gente tem esses dois conceitos também quando falamos de movimentos migratórios, né, no deslocamento aí das pessoas. E aí nós temos também a imigração forçada, né? Nós vamos ver aí alguns conceitos, vamos observar também esses movimentos migratórios que ocorreram tanto dentro do território brasileiro e também entre outros países. Os africanos escravizados aí durante os séculos 16, os séculos 17, né, onde nós vamos observar esses fluxos migratórios, né, vindos aí para Salvador, Recife, eles foram os principais portos aqui no Brasil, como nós podemos observar aí no mapinha, mas a gente vai ver mais à frente também, né, e que foram trazidos aqui à força para o Brasil. Então, a gente já observa essa movimentação, né, dessas pessoas, mas uma imigração forçada, né? Esses imigrantes chegando aqui no nosso país e vindo ali do continente africano, né? E a gente tem alguns países aí onde nós vamos observar. Eles eram capturados aí pelos mercadores, né, nesse movimento migratório que nós chamamos de movimento migratório forçado, né? Eles eram trazidos ali, comercializados aqui por esses mercadores do continente africano, vendido aos portugueses, né? E aí os portugueses colocavam essas pessoas em condições, muitas das vezes ali, condições precárias, né? Nesses navios trazidos aqui para o Brasil. Muitos, inclusive, nem aguentavam a viagem, né? Perdiam ali a sua vida, faleciam durante essa viagem, e ao chegar aqui no Brasil, eles eram comercializados, né, nesse período da escravidão, aqui nos portos brasileiros, né, eram tratados como mercadorias. Aí no mapinha nós vamos observar, olha, esses principais fluxos migratórios. Então aí no mapa eu trouxe para vocês como ocorriam esses fluxos migratórios, né, os principais países aí, como vocês podem observar, do continente africano, e também as setinhas indicando, né, para onde eles chegavam, né? Por exemplo, a setinha verde aqui, olha, nós temos aqui em destaque a Nigéria, né? E eles saíam ali da Nigéria, atravessavam todo o Oceano Atlântico, né? Como vocês podem observar aí no mapa, e iam para Salvador. E aí nós temos outros países, né? Mais da parte sul do continente africano, da Angola, do Congo, Moçambique, entre outros países do continente africano, que foram ali para Recife, Rio de Janeiro. E aí nós temos também esse fluxo migratório ocorrendo para a América do Norte, né, saindo ali da Guiné, o fluxo migratório também da Nigéria, aí com essa setinha verde, né, como vocês podem observar, olha, indo aqui para outras áreas do continente, nessa parte aí do Oriente Médio, como vocês podem observar. Então, nesse momento, né, nesse período em que os africanos estavam sendo aí tratados como mercadorias, estavam sendo comercializados, esse fluxo migratório ocorrendo ao mesmo tempo para o Brasil e também ali para outros continentes, para outros países. Nessa imigração que nós chamamos de imigração forçada, pois eles não estavam indo ali porque eles queriam ir para um outro país em busca de melhorias de condições de vida, não. Eles estavam sendo forçados, tá bom? Por esses comerciantes. E aí nós temos a imigração forçada. Eles eram capturados, né, na região, como nós vimos aí do mapinha, na Angola, na Nigéria, durante os séculos, né, 18, nós vimos ali o século 19, também entre os séculos 16 e 17. O principal porto de entrada, nós vimos aí no mapa também, né, foi o Rio de Janeiro, com o predomínio aí dos originários, de onde atualmente nós temos hoje Moçambique, tá bom? Até por conta
a gente fala atualmente Moçambique, porque durante esse período, os territórios ali da África, eles ainda não estavam definidos, né, delimitados, como nós encontramos hoje, né? Nós tínhamos ali muitos países que pertenciam a colônias, principalmente colônias europeias, né? Ainda não eram países independentes, tá bom? E aí nós temos que, com a chegada de imigrantes ao Brasil, né, como nós podemos observar aí no mapinha, principalmente em busca de trabalho, melhores condições de vida, né, outras pessoas que vinham ali do continente europeu em busca dessas melhores condições, nessa imigração livre, né, diferentemente do que a gente observa, do que aconteceu aí com muitas pessoas vindo do continente africano, né. Essas pessoas, elas já vêm em busca de melhores condições de trabalho, melhores condições de vida, né. Ocorreu de maneira particularmente intensa, né, a gente pode observar isso através das colônias que se instalaram aqui no território brasileiro em meados do século XIX e também aqui do século XX, que a gente vai observar esse processo de imigração, no qual nós chamamos de imigração livre, tá bom? Aí aqui nós temos europeus e também muitas pessoas vindo ali do continente asiático, que chegaram aqui no território brasileiro. E aí, na última década, os principais grupos de imigrantes que tem o Brasil, né, como destino, nós observamos, hoje, nós temos aí os haitianos, venezuelanos, bolivianos. Então, esses são os principais destinos e os principais migrantes que nós observamos no território brasileiro, né? E aí nós temos os fatores, né, que também vão fazer com que essas pessoas saiam aqui dos seus países de origem, né, diferentemente das migrações que nós observamos anteriormente, colombianos, argentinos, os chineses também, que buscam novas oportunidades de trabalho, melhores condições de vida. Em contrapartida, o que a gente observa, né, dentro desse fluxo migratório, né, dessa imigração que nós chamamos de imigração livre? Essas pessoas, elas não estão sendo forçadas, diferentemente do que aconteceu ali ao longo dos séculos 16, 17, com os africanos, tá bom? Aqui nós estamos falando da imigração livre, né? Quando nós falamos de melhores condições de vida, oportunidades de trabalho, nós estamos falando aí da imigração livre. Em contrapartida, nós temos aí muitos brasileiros, né, que se tornaram o que nós denominamos de emigrantes, né, nas últimas décadas, que estão indo aí, estão se mudando, né, para outros países. E a gente tem vários fatores também que levam essas pessoas, né, esses brasileiros, a irem para outros países, né, melhores condições de vida, às vezes querem estudar, se aperfeiçoar aí na sua área e vão em busca desse aperfeiçoamento, né, dessas melhores condições em outros países, tá bom? Ao mesmo tempo que a gente observa esse fluxo migratório aqui desses países, né, da Argentina, da China, da Colômbia, do Haiti, e aí a gente tem motivos diferentes também, né? Por exemplo, na Venezuela, a gente pode falar sobre a questão dos conflitos, a crise econômica. Nós temos ali essa crise política, né, acontecendo ali no país, principalmente relacionado à economia, né? E aí as pessoas acabam saindo ali em busca de melhores condições, também aqui para o território brasileiro, assim como para outros países, certo? Nós temos aí uma imagem para a gente observar o Brasil no exterior, né? A estimativa de brasileiros em outros países, gente. E aí nós temos, né, essa estimativa ao longo dos anos de 2009, 2010, 2012, até o ano de 2020, né, que inclusive a gente observa esse maior número de pessoas saindo aí do Brasil, né? E aí nós temos os principais países, né, comunidades aí que a gente colocou para onde esse fluxo migratório ele está acontecendo, né, essa saída do Brasil. Nós temos Estados Unidos, né, com o maior destaque, aí, como vocês podem observar, e a gente tem Canadá, Espanha, Reino Unido, Alemanha, Itália, França, Portugal, Paraguai e também o Japão. Então, esses são alguns dos principais destinos aí em que a gente vai observar esse fluxo migratório acontecendo do Brasil, essa saída, né, dessas pessoas do Brasil, esse processo de emigração, né, que é a saída, certo?
E aí nós temos as migrações brasileiras internas, né? Nós vamos observar um pouco desses fluxos migratórios que aconteceram ao longo dos séculos e também os fatores, né, que vão levar as pessoas a saírem das suas regiões ou dos seus estados para outros, né? Aí o primeiro deles, eu destaquei aqui para vocês a descoberta do ouro, né? Minas Gerais, ali Goiás, Mato Grosso, durante o século XVIII. Então, isso acaba atraindo ali as pessoas, né? Então, isso deslocou aí principalmente as pessoas de São Paulo, ali de vários estados também do Nordeste, para estas regiões, né? No século XIX e início do século XX, nós temos também o ciclo da borracha, né? Que vai atrair principalmente ali os nordestinos para a Amazônia. Aí nós temos também o auge da economia cafeeira, isso também vai modificar esses fluxos migratórios acontecendo dentro do território brasileiro. E também nordestinos e mineiros, né, como a gente pode observar aqui. Eles vão se dirigir através dessa nova atividade para o Paraná e também para São Paulo, através da atividade cafeeira, tá bom? Então, nós temos a descoberta do ouro, o ciclo da borracha e a atividade cafeeira como uma das principais atividades com que a gente vai observar esses fluxos migratórios. E aí nós temos, durante as décadas de 50 até 1970, nós vamos observar os fluxos migratórios, né? Dentro dessas migrações internas dentro do Brasil, o Nordeste foi a principal região aqui no que chamamos de repulsão. Então, vai ser essa saída, né, das pessoas. E aí nós temos os fatores, né? A baixa oferta de emprego, ali em muitos estados da região, né, do Nordeste, o baixo rendimento da população, as secas também, né? Aqui a gente tem um fator natural, né, que são as secas por conta desse predomínio do clima árido, semiárido ali na região. E aí o que é que vai atrair, né? A industrialização da região sudeste. Então aqui nós temos os fatores de repulsão, tá bom? E aí os fatores que vão atrair, né, justamente essa questão da industrialização, principalmente aqui São Paulo e Rio de Janeiro. Nós temos também a construção de Brasília, onde a gente vai observar o fluxo migratório para a região centro-oeste. E isso acaba atraindo muitos imigrantes, né, em busca dessas melhores condições de vida. Então, nós temos os fatores repulsivos e os fatores atrativos, tá bom? O repulsivo é aquele que vai fazer com que você saia ali daquela região. E o atrativo, né, onde é que tem ali um lugar melhor. Então, eu chamo isso de fator atrativo. Vamos observar agora os mapinhas desses fluxos internos. Nós temos aí, olha, as migrações ao longo das décadas de 50 a 1970, e aí nós temos as setas, olha, indicando esses principais fluxos migratórios, tá bom? Como nós podemos observar aqui na nossa legenda. E quanto mais larga essa setinha estiver, indica que esse fluxo migratório ele é maior, tá bom, gente? Então, apenas para vocês interpretarem aí no mapa. E aí no mapa a gente observa, né, esse fluxo migratório, olha, saindo aqui da região Nordeste, como nós observamos ali no texto, né? E aí a gente tem as diversas atividades, né? Atividade do café, da borracha e também ali o cultivo do café, né? Já falei, do café, da borracha e do ouro, tá bom? Então, essas são as três principais atividades que a gente vai observar esses fluxos migratórios, certo? E nós vimos os fatores repulsivos, né? Aí da região Nordeste, o clima, a baixa oferta de emprego, entre outras questões. Próximo mapa, 1970 a 1970. Mais outros fluxos migratórios acontecendo, né? Aí a setinha saindo das regiões, aí nós temos também esses fluxos migratórios, né, ocorrendo para a região da Amazônia, onde nós temos aí o ciclo da borracha, né, e aí a gente observa esses fluxos migratórios ocorrendo ao longo dessas décadas, de 1970 até 1990, com todas essas atividades econômicas que nós observamos aí ao longo dos textos. E aí, em 1990, né, nós observamos um fluxo migratório um pouco mais diferente, né? Então, a gente observa nesse mapa um pouco desse fluxo das pessoas voltando para a região Nordeste. E aí nós temos os fatores atrativos, né,
que vai ali modificar esse fluxo migratório, esse processo de migração, de deslocamento da população, né? Então, a gente já tem aí de diversas regiões, de estados, né? Naquele momento ali, na década de 70, 90, a gente observa esse fluxo mais intenso ali de saída da região Nordeste, né? Agora a gente já observa de estado para estado, tá bom? E as atividades econômicas, né? Predominantes em cada um desses estados. A construção de Brasília também, ali na região centro-oeste, né? Que nós também pontuamos durante os textos. Próximo mapa, nós temos aí esses fluxos migratórios, né? Essas migrações internas, olha, ao longo de 1950 até 1970, tá bom? As setas em azul aí no nosso mapinha, ela vai indicar para a gente, olha, aqui, olha, 1950 até 1960. Então, a gente já tem aí uma mudança, né? A cada 10 anos, uma análise. E aí, aqui, em amarelo, a gente vai observar os destaques de 1960 até 1970, né? E aí a gente observa alguns fluxos que vão continuar ocorrendo, né? Ali para São Paulo, para o Rio de Janeiro, para a região centro-oeste, para a região da Amazônia. A gente observa, principalmente para o Amazonas, Pará, saindo da região Nordeste, principalmente na década de 60 até 1970, tá bom? Apenas para vocês aí analisarem e perceberem apenas com uma mudança de 2 décadas, certo? De 1950 até 60 e de 60 até 70. Então, esses são alguns desses fluxos migratórios. Vamos ver agora alguns conceitos de migrações, no qual nós chamamos de migração intrarregional, tá bom? Então, nós temos aí 2 conceitos para vocês observarem, também para a gente diferenciar com o interregional, né? A migração intrarregional, gente, ela é relativa à migração de pessoas dentro de uma mesma região, como a gente pode observar aí no mapa, olha. O que está acontecendo? A seta, ela vai estar indicando para a gente esse fluxo migratório saindo do Amazonas aqui para o estado do Pará. Então, se aconteceu aí dentro de uma mesma região, qual é essa região que nós estamos observando? A região norte, né? É onde nós estamos aí. Estamos no Amazonas, fazemos parte aí da região norte, mas o fluxo migratório ele está ali para o Pará, que está ainda na região norte. Então, nós temos uma migração intrarregional. Ocorre entre as unidades aqui de federação, né, no caso aí entre o Amazonas e o Pará, de uma mesma região ou de uma localidade para outra, né, ou até mesmo uma unidade de federação, né, ali entre um município e outro. Nós chamamos de intrarregional, certo? Agora, a interregional. Observem agora no mapa, nós temos ali na intrarregional apenas uma única região aparecendo para vocês. Na interregional, eu já coloquei aí todo o território brasileiro, né? O que está acontecendo? De onde é que essas pessoas estão saindo, né? Então, a gente tem aí todas as regiões, né, propostas pelo IBGE, região norte, em verde, em azul, qual é a região? Nordeste. Aí, amarelo, Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, região centro-oeste. Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, aí de laranja, nós temos a região sudeste. E Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, a gente tem a região sul, né? Então, essa migração, que chamamos aqui de interregional, veja que o nome é diferente, né? Nós vimos ali a intrarregional. Ela corresponde, essa migração, esse fluxo migratório de uma região para outra região, tá bom? Então, o que está acontecendo aí? Olha, esse fluxo migratório, ele está saindo de São Paulo, né? Da região sudeste para a região nordeste, tá bom? Pode ser ir para Bahia ou até mesmo para outros estados da região nordeste. Então, nós chamamos de interregional, que é de uma região para outra. Se acontece na mesma região, é um fluxo migratório apenas ali entre a região norte ou entre a região sudeste, eu tenho uma região intrarregional, tá bom? Então, apenas para vocês diferenciarem aí esses 2 conceitos com relação a esse tipo de análise, né? Quando nós fazemos a análise entre regiões.
Aí nós temos esses fluxos migratórios, né, da década de 70 até 1990, esse fluxo populacional que nós vamos observar do Nordeste para o Sudeste, né, ele ainda continua ao longo dessas décadas. Esse fluxo de imigrantes, né, que a gente observou, esse processo de migração ocorrendo por vários fatores, né? E aí os fatores que contribuíram para essas migrações, nós pontuamos aqui, olha, a construção de rodovias, isso vai atrair ali as pessoas, né, porque vai ter oferta de empregos. Aqui também o incentivo do governo, tanto estadual quanto o governo federal, com doação de lotes de terra, né, ou então até mesmo outros incentivos. A descoberta do ouro, diamante em Roraima, né, como a gente observou também no mapinha, o fluxo migratório lá para Roraima, o avanço da agricultura e da pecuária, com a expansão dessa fronteira agropecuária, né? Aí no mapinha nós temos, olha, 1970, 1990, e a gente tem os fluxos migratórios ocorrendo entre as regiões, e lá para Roraima também a gente observa, né, os fluxos migratórios ao longo dessas décadas, 1970, 1980, 1990, tá bom? Aí nós temos de 1990 até 2010, aí nós temos os fluxos migratórios, a gente já observa um processo de migração que chamamos de migração de retorno, né? É quando aquela pessoa ela saiu ali da sua região, do seu estado, para uma outra região ou um outro estado, né? E aí depois ela retorna ali para o seu local de origem, né? Isso a gente chama de migração de retorno. Essa diminuição substancial no tradicional fluxo, né, que a gente observou ao longo das décadas, geralmente ocorrendo ali do Nordeste para o Sudeste, né? E aí nós temos programas sociais, como Bolsa Família, ou até mesmo a industrialização de muitos estados ali da região Nordeste. Isso fez com que ocorresse essa migração de retorno. Vamos observar aí no mapa, olha. E aí nós temos de 1995 até 2000. E o que ocorre no Nordeste durante esse período, né? Nós temos a industrialização, isso vai se tornar um fator atrativo, as mudanças, né, que nós observamos ao longo dessas décadas em vários estados, né, os incentivos que foram feitos ali no estado, tá bom? Aí nós temos tipos de migrações, né? O êxodo rural ou a migração campo-cidade, né, que ocorreu aí ao longo dessas décadas, ao longo dos séculos também, é o principal movimento populacional interno do Brasil, né? Ou seja, é a pessoa saindo ali da zona rural e indo para onde? Para a zona urbana, né? É a migração também que a gente pode chamar aqui de campo-cidade, o que chamamos de êxodo rural, tá bom? Ou migração campo-cidade. As migrações temporárias, aqui a gente vai observar esse movimento, né, esse deslocamento de indivíduos para a localidade onde há trabalho durante um tempo determinado. Vai construir ali, digamos que, uma rodovia, vai construir hospitais, um centro cultural, aí aquela pessoa ela se muda temporariamente. Aí nós temos também aqui a migração, olha, pendular, gente. É o deslocamento populacional que acontece diariamente. A pessoa vai e volta, né? Semelhante aqui ao que nós chamamos de pendular, né? Que é o pêndulo do relógio, aquele relógio mais antigo, né? Que aí a gente observa ali ele se movimentando. E aí, por isso, esse movimento de migração pendular, porque ele vai ocorrer, a pessoa vai e volta, tá bom? Ali, muitas das vezes para trabalhar ou até mesmo para estudar, tá bom? Aí nós temos as migrações nas regiões brasileiras, né? Vamos fazer aí um resumo do que nós vimos, né? Da região norte, aí nós temos as atividades, né, do látex, atividades da borracha, os grandes projetos também, né? O projeto Carajás ali no Pará, o extrativismo das drogas do sertão, então todas essas atividades aí que foram motivos, né, para ocorrer esses fluxos migratórios. Sul e Sudeste, a gente colocou o destaque, né, ao longo dos séculos para a atividade da mineração, o cultivo do café, a indústria também, né, principalmente esse processo de industrialização ali nas regiões. Centro-Oeste, nós temos a atividade da mineração, nós vimos também a construção de Brasília, né, nós falamos sobre a construção de Brasília, e também a expansão, né, dessa fronteira agrícola com a atividade da agricultura e da pecuária. E aí, ao longo dos séculos também,
Nós observamos esse fluxo migratório na região Nordeste, né? Nós temos ali a atividade do turismo, né, que é uma atividade que até os dias atuais aí nós temos esses fluxos migratórios ocorrendo, né? Agricultura, indústria também, que nós chamamos de migração de retorno, né? Ao longo dos séculos. Esse processo de industrialização até os dias atuais, né? Nós temos aí muitos estados que estão se industrializando com novas atividades, fazendo com que as pessoas, né, retornem ali ao seu estado, ao seu local de origem, certo? Então essas foram aí as informações sobre esses conceitos, né, de fluxos migratórios. E nós vimos vários fatores que vão fazer com que essas pessoas saiam ali do seu local de origem, e os fatores que vão atrair, né, as pessoas. Por que eu estou indo para um outro lugar? Por que eu estou saindo e por que eu estou indo? Né? O fator repulsivo e os fatores atrativos, certo? Então, essa foi aí a nossa aula e até uma próxima.